Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 9, de julho de 2021, dando aí graças a Deus, por Jesus Cristo, por tudo o que Ele nos tem dado, Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? São muitos, irmãos e irmãs? Pelo entendimento também, das Escrituras, pelo discernimento da igreja, das religiões, O que nós conseguimos fazer pelo entendimento da palavra, A palavra está nos instruindo a entendermos, E a discernirmos, As ocasiões, as pessoas, as coisas, Que é isso que nós estamos tentando fazer, Trabalhando com o Espírito Santo, Entregando, o nosso espírito ao Espírito Santo para que ele nos guie pelas veredas direitas das virgens prudentes. Amém, Irmãos, vamos continuar aí, com a nossa meditação diária. Nós já lemos aqui o capítulo 1, de Apocalipse. Aí nessas leituras do Apocalipse, quando a gente terminar de ler, e de estudar, aí o primeiro capítulo, ou os capítulos, nós vamos fazer aqui algumas comparações com alguns versículos, que nós destacamos, não é com todos, mas é com uma parte deles. Então aqui no capítulo 1, por exemplo, no versículo 7, do Apocalipse está escrito que eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, nós entendemos que ele está falando aqui da sua terceira vinda, Porque a segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Então, por que seria a segunda vinda e não a segunda? Por que seria a terceira vinda e não a segunda? Nós temos aqui em Zacarias, no capítulo 12 e 10, de Zacarias, ele vai dizer aqui o seguinte, E olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, Então, se nós formos aprofundar, esse assunto, nós vamos ver que esse item, nós vamos ver que Zacarias está fazendo uma profecia, e faz comparação dessa profecia com a morte, do Josias, certo? Que foi lá em Megido, Megido é a mesma palavra Armagedon, Megido é hebraico e Armagedon é outra língua, não sei se é o aramaico, mas é o mesmo sentido, Então lá em Megido ou Armagedon são os mesmos locais, a mesma cidade, Então lá em Megido houve aquela batalha onde Josias foi morto e a lamentação em Israel foi muito grande. Então há uma profecia, no Apocalipse, nós vamos ver aí na frente, também para Megido, só que ele fala no Armagedon, certo? Acho que é grego, Armagedon parece que é grego. São as mesmas cidades, os mesmos locais, onde vai haver essa batalha, entre Jesus Cristo, as forças, do bem, comandadas por Jesus Cristo, e as forças do mal comandadas aí pelos espíritos malignos, certo? Então esse versículo, essas citações de Zacarias, não só essa, no capítulo 12 ele fala várias,
Ele aprofunda mais. Nos autoriza a dizer que esta aqui, o versículo 7 está falando, né? Nos autoriza a entender, né? Que esse versículo 7 está falando da terceira vinda dele. Quando ele vier, né? Salvar Israel, é isso? E também aqueles que creram, né? Que combateram contra a besta, né? Certo? Porque a besta ela vai enganar Israel durante um tempo, né? Vai enganar todo mundo durante um tempo. E como ninguém engana todo mundo durante todo o tempo, né? Então eles vão descobrir que eles não são o Messias, né? Que ele não é o Messias, a besta fera, que ele é, né, o homem do pecado, né? E aí vão se insurgir contra ele, certo? Bom, aí no versículo 20, nós temos o que aqui? No versículo 20 do capítulo 1. Mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, esses anjos, que anjos são esses, afinal? Né? Então, nós vamos ver aqui, ó, no versículo 20, nós vimos isso aí. Quando a gente vai lá para Malaquias, no 2,7, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, ó, os lábios do sacerdote, né, guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, esse versículo aqui nos autoriza a dizer que o anjo, que ele está falando aqui para as igrejas, é o ministério da igreja, né? Bom, esse ministério ele pode ter destaque ou não, né? Certo? E aqui no Zacarias 4,2 nós vamos encontrar isso aqui, ó. Eis um castiçal todo de ouro, com 7 lâmpadas, né? 7 lâmpadas. E por cima dele, 2 oliveiras. É o 4,3, né? De Zacarias. São os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. 4,14, né? De Zacarias. Então, esses filhos do óleo é uma coisa que não foi revelada, né? Existem pessoas aí que fazem especulações, né? Uns dizem que é Moisés e Elias, outros que é Eliseu, outros que é Elias e... Agora eu esqueci o nome lá do outro que foi arrebatado, ó. Não é o nome dele? Lá do Gênesis. Como é que é, Elizabeth, o nome dele? Diz aí. É o Enoque, né? O Enoque e o Elias. Então isso aí são especulações, né? O mais provável é que seja Enoque e Elias, porque eles foram arrebatados vivos, não experimentaram a morte, né? Não é isso? Mais provável, né? Então nós vamos em frente aí, né, irmãos? Então nós vimos aqui no capítulo 1, nós destacamos aí 2 versículos, né, para a gente moldar, digamos assim, aquilo que a gente vai entender aí para frente, né? Então aqui no capítulo 2, o Senhor Jesus manda o João escrever uma carta à igreja de Éfeso, né? A primeira carta aqui. Aí ele vai dizer o quê? 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, né? Então o Senhor Jesus está falando com ele, e ele está se identificando, né? Cada vez mais. Então ele está dizendo, ó, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, né? Ele tem na sua direita as estrelas, ou seja, o ministério da igreja, né? Os ministérios, ele tem à sua direita. E que anda no meio dos castiçais de ouro. Então ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja, conforme ele disse, né? Não vos deixarei órfãos, está escrito lá em João, não é isso?
E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei eu. É isso? E vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser, né? Nas continuações aí das nossas meditações. Amém, né, irmãos?